Hoje vocês estão fazendo dentro da técnica de argentiometria um método que a gente dá o nome de MOR, tá? Que é o método mais comum da gente utilizar dentro da argentiometria, tá? Mas a gente, na verdade, tem 3 métodos dentro da argentiometria, tá? O primeiro deles é o MOR, que eu já vou explicar melhor para vocês, tá? E a gente tem as técnicas de Vollard e Fajas também, tá? Então, gente, esses nomes é recorrente dos cientistas que desenvolveram a metodologia, tá? E vocês que vivem dando uns nomes muito feios para os seus filhos, cachorros, gatos, ó, tem boas opções aqui de nome, né? Fajas, é bonito. Pessoal, ó, eu já vou falar especificamente de MOR, mas, ó, Vollard, essa classificação que a gente tem, ela é decorrente do mecanismo do ponto de viragem. É a forma de ponto de viragem que vai acontecer, tá? Na técnica de Vollard, o ponto de viragem ele acontece quando começa a formação de um complexo solúvel colorido. Tudo bem? Então, a mudança de cor que a gente nota em Vollard decorre da formação de um complexo. Tudo bem? E esse complexo não é um precipitado. Vai ter precipitação normal, igual está tendo hoje, porque é a mesma coisa, nitrato de prata, forma cloreto de prata, normal, tá? Só que o ponto de viragem não vai ser com a formação de outro precipitado, vai ser com a formação de um complexo solúvel colorido. Pessoal, complexo, a gente vai discutir mais pra frente o conceito de complexo, tá? Mas, para nós hoje, a ideia é só que ele é solúvel e ele é colorido, então ele vai deixar a solução colorida. A solução não é para formar um precipitado colorido, tá? Pessoal, a técnica de Vollard ela é mais indicada quando vocês forem fazer análises de iodetos, tá? Então é muito comum, uma prática que eu costumo dar lá na ETEC é a análise de iodeto em xarope, tá? Então, para análise de iodeto, a gente utiliza mais a técnica de Vollard. Por quê, gente? Porque se a gente fosse analisar iodeto por MOR, o que acontece? A formação do iodeto de prata, tá? O precipitado que é formado, ele é relativamente solúvel. Então ele forma e depois ele começa a solubilizar. Então MOR não é indicado por conta disso. Então, em razão disso, a gente muda para a técnica de Vollard porque vai usar um outro tipo de reação. Tudo bem? Fajas. Fajas também utiliza o nitrato de prata como titulante. Vai formar precipitado, tá? Qual precipitado? O mesmo, cloreto de prata. Precipitado branco, tudo direitinho. Só que o ponto de viragem, ele vai ter uma mudança de cor, só que essa mudança de cor não é por conta de reação química. Então, no MOR forma um precipitado colorido. No Vollard forma um complexo colorido. No Fajas, o indicador gruda no precipitado. Gruda. Sabe o termo grudar? Encostar. Por interação eletrostática. Quando o indicador gruda no precipitado, o sistema como todo muda de cor. Você consegue ver essa mudança, ela é bem perceptível, tá? O indicador que a gente usa normalmente é a fluoresceína, tá? Então, o processo de mudança do ponto de viragem é por conta da distorção do indicador no precipitado. Então, é um mecanismo mais fisicoquímico, tá? Por interação de carga mesmo, tá, gente? Então, imagina um sólido com carga positiva, um indicador com carga negativa, o que vai acontecer? Ele gruda. Tudo bem? Em resumo, tá, gente? Óbvio que no curso de vocês eu não tenho tempo de discutir as 3 técnicas, então eu foco naquela que é a mais aplicada. E querendo ou não, na área de cosmético, o cloreto é mais usado. Então, como o cloreto é mais usado, a gente vai pela técnica de MOR, que é o mais utilizado. Tudo bem? Mas, por exemplo, num curso de química, eu teria que discutir os 3. Tudo bem? Tá? Mas a gente tem que dar enfoque aqui. Tranquilo, gente? Se alguém tiver curiosidade, sei lá, do trabalho, quando você quiser discutir mais, não tem problema, tá? A gente pode conversar, mas nosso foco vai ser MOR, tá? Pessoal, sobre a técnica de MOR.
A técnica de Mohr, gente, ela é muito indicada quando vocês vão trabalhar com cloretos, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Já de acordo com o que vocês estavam fazendo aí nas titulações. Pessoal, titulado você tem cloreto, certo? Seja no padrão primário, que é o cloreto de sódio, seja na amostra, que é o cloreto que está presente no shampoo, tá? De qualquer forma, o titulado tem cloreto. O titulante tem o nitrato de prata, certo? Gente, prata, no momento que a primeira gota entra em contato com o seu titulado, se tem cloreto ali no meio, vai precipitar. Então, você começa a titulação já com precipitação, que é aquele esbranquiçado, que vai ficando cada vez mais forte. Por que ele vai ficando mais forte? Porque está formando mais precipitado, tudo bem? Então, gente, antes do ponto de viragem, vocês têm esta reação aqui, que eu estou representando só com as espécies que participam da formação do precipitado, tudo bem? Então, a prata com cloreto vai formar um cloreto de prata. Este precipitado, ele é um precipitado branco, tudo bem? E quando a gente fala de reações com precipitação, gente, a gente está falando de um parâmetro para nós, a gente vai entrar no parâmetro que é muito importante, que é o parâmetro do KPS. Já ouviram falar do KPS? Na fisicoquímica, talvez, quando vai discutir equilíbrio, tá? Formação de precipitado. É bom rever, porque é um conceito importante, tudo bem? Pessoal, o KPS, ele é uma constante de solubilidade. Então, ele é uma constante, certo? Por ser uma constante, ele indica se um precipitado é favorável ou não de se formar. Ou ele também pode indicar se um precipitado é favorável ou não de solubilizar. Mas ele é uma constante que está relacionada com a formação do precipitado, tudo bem? A constante, gente, do cloreto de prata é de 1,8 vezes 10 a menos 10. Tudo bem? Esse é do cloreto de prata. Pessoal, então o que vai acontecer? Antes do ponto de viragem está tudo meio esbranquiçado. Por quê? Porque você só tem um precipitado sendo formado. Só que assim, gente, aquela pessoa, né, que está estudando, que é curiosa e que tem um mínimo de base em termos de precipitação, ele pensa o seguinte: no meu sistema, no meu titulado, tem cloreto, certo? Mas também tem um indicador. Quem que é o indicador? Já esqueceram, gente? Cromato de potássio. Pessoal, cromato de potássio, não sei se alguém já teve a curiosidade de pesquisar, ele precipita com a prata também. Ele forma precipitado. Tudo bem? E a reação está aqui, ó. A prata, na presença de cromato, vai formar o cromato de prata. E o cromato de prata, assim que você pesquisa no Google, aparece a foto para você já do precipitado. É um precipitado vermelho. Tudo bem? Aí eu fico assim, né? Uma pessoa que está por dentro da analítica, está por dentro dessa volumetria, que foi estudar sobre essa volumetria. Eu tenho cloreto no titulado. Eu tenho cromato no titulado. Os dois reagem com a prata, formando o precipitado. Ora, na primeira gota que eu adicionar, os dois tinham precipitado. Normalmente é o primeiro pensamento que a gente tem, porque as duas espécies precipitam, mas não é o que acontece. E o que vai nos guiar sobre isso é a constante de solubilidade. Tudo bem? Olha só. A constante de solubilidade do cromato de prata é de 1,2 vezes 10 a menos 12. Compara com o cloreto de prata. Qual é maior? O cloreto de prata. Maior, tá, gente? O pessoal sempre confunde, ele vê o menos 12 aqui e fala, essa é maior. É menos 12. Então, na verdade, este valor é maior. Então, ele vai precipitar primeiro, porque este precipitado ele é mais estável. Ele tem mais dificuldade de solubilizar. Tudo bem? Então, olhando as constantes de solubilidades, a gente tem uma noção de quem vai precipitar primeiro. Tudo bem? Pessoal, ou seja, quando você está adicionando a prata,
Você tem lá cloreto e cromato. O cloreto vai ser precipitado primeiro. Tá claro? Deu para entender? E o cloreto de prata é branco. Só que, gente, vai chegar uma hora que vai acontecer o ponto de viragem. E o que significa o ponto de viragem? Para o cloreto, o consumo total do cloreto. Ele não é o seu analítico de interesse? Então, olha só, você está adicionando prata, ele vai precipitando o cloreto de prata, só que vai chegar uma hora que o cloreto acabou. Neste momento que o cloreto acabou, quem que está livre no sistema? O cromato. Então a prata vai, a primeira nanogota de prata que cair no sistema vai encontrar, eu ia falar, né? Vai encontrar o cromato livre. Aí não tem concorrência, gente, porque a prata já foi precipitada, o cloreto já foi precipitado. Então ele vai precipitar com o cromato. Só que aí está o grande lance. O precipitado cromato de prata é vermelho. Então você enxerga a mudança do tom. Você tinha um precipitado que era esbranquiçado e agora você tem um precipitado que é avermelhado. Ou seja, você tem informação de precipitado antes e depois da viragem. Isso é uma característica da técnica de Moore, porque em Bollard forma um complexo solúvel colorido e em Fajas é o indicador absorvido. Só Moore que tem um mecanismo desse. Forma um precipitado de uma cor antes do ponto de viragem, forma um precipitado de outra cor depois do ponto de viragem. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Tranquilo, tá? Então esse é o mecanismo e o que torna a técnica muito bonita, né, de se trabalhar assim, porque é diferente daquilo que vocês estavam acostumados. Tudo bem, gente? Tranquilo com isso. O centro de solubilidade maior determina a sequência de reação. Então eu posso dizer que quanto mais solúvel, maior preferência para realizar a reação. Menos solúvel. Menos solúvel. Porque daí o que acontece? Se um precipitado ele tem muita estabilidade, ele se forma fácil, normalmente ele tem mais dificuldade de solubilizar. Tá? Então por isso que é inverso. Tá? Pessoal, sobre os resultados de hoje, tá? Então, essa tabela aqui, a gente agora precisa dos valores do 4, 5 e 6 para poder tirar a média da sala e cada grupo poder fazer o cálculo da amostra. Tudo bem? Pessoal, daí depois vocês vão colocar os resultados da amostra lá, certo? E hoje, a partir de hoje, nós vamos colocar mais informações nessa tabela, tudo bem? Porque é um progresso. Então antes era só a média, lembra? Aquela coisa, né, simples, tranquilo. A gente já pode evoluir, né, gente? Então, hoje vocês vão colocar a média. E aí, como eu tenho acesso ao Excel aqui, vai ser rápido, né, gente? Eu já vou colocar o desvio padrão amostral, tudo bem? Das leituras de vocês. E o coeficiente de variação. Lembra o relatório da avaliação que eu mandei para vocês? Eu mandei com uma informação. Aquilo não é só um relatório da avaliação de vocês. Aquilo já era um ensinamento de uma nova ferramenta estatística, o coeficiente de variação. Tudo bem? Então lá eu até coloquei a fórmula lá para vocês verem, né, certinho. Gente, aquilo é só uma forma de transformar o desvio padrão em porcentagem. E aí a gente poder ter uma escala. Porque desvio padrão sempre fica aquela coisa, quando o meu desvio padrão realmente é bom? Quando você olha só o desvio padrão bruto, é meio difícil fazer essa avaliação. E aí, por isso que a gente tem o coeficiente de variação. Tudo bem? Porque ele transforma o desvio padrão em porcentagem. E aí, com porcentagem, dá pra gente fazer uma escala. Tudo bem? Qual escala? Aquela que eu coloquei para vocês. Qual era o objetivo ali? Qual seria o onde você ganharia a pontuação máxima? Vocês lembram? Nossa, gente, já esqueci. É 4%, né? 10%. Abaixo de 10% foi os grupos que tiveram pontuação máxima, certo? Ou seja, o que significa isso? Significa que se está abaixo de 10%, os seus valores estão variando muito pouco. Quanto mais
maior o coeficiente de variação, maior é a variação dos seus dados. E isso é ruim, tudo bem? Pessoal, então o que vai acontecer? Quando terminar de preencher a tabela, eu vou tirar uma foto e vou postar lá no Teams para vocês. Por quê? Para a gente fazer uma história. Então, vai ser o retrato da aula de hoje. Semana que vem, depois vai ter a volumetria de observação. De novo, vai ter uma nova tabela. O que a gente espera que aconteça com o coeficiente de variação da semana que vem? Menor. Menor. Cada vez menor. Para chegar na última aula com o coeficiente de variação próxima de zero. A gente tem que buscar sempre ser melhor, gente. Então, a ideia é a gente fazer por escala. Então, ó, hoje, né, talvez, mas na próxima esse coeficiente de variação tem que reduzir. Tudo bem? Para chegar na última, já pensou dar zero, gente? Seria um sonho, né? Mas eu não estou criando expectativa. Né? Mas, ó, e aí eu vou publicar de todas as aulas lá, tá? Então, dessas são mais 3, mais essa mais 2, então a gente vai ter 3 imagens de como que vocês estão progredindo. Tudo bem? Pessoal, sobre o relatório, só para eu poder finalizar, tá? Relatório cada grupo faz o seu, certo? Então, o que acontece? É óbvio que no relatório vocês não vão trabalhar com esses dados da sala. Isso é para a nossa discussão hoje, tá? No seu relatório, você vai trabalhar com os seus dados. Tudo bem? Então, você fez 4 padronizações. Você chegou num valor lá de concentração do seu grupo. É com este valor que você vai trabalhar. Tudo bem? Cada grupo trabalha com o seu. Tudo também, né? Tudo. Pense assim, ó. Não vai ter dado de nenhum outro grupo no meu relatório. Certo? Então, ó, a concentração que a gente vai tirar hoje de vocês não é para ser usada no relatório. É a concentração de cada grupo. Tudo bem? Porque a ideia é que o relatório seja um trabalho interno do grupo. Então tem que ser os dados do grupo. Tudo bem? Tranquilo? Só para não criar confusão. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Tá? Ó, então podem finalizar. Eu peço que os grupos 4, 5 e 6 acelerem aí para colocar os resultados. Os demais grupos, assim que tiver o resultado da amostra, já estão liberados. Tá? Porque daí eu preciso tirar a foto aqui. Excelente.